Informação ao meio-dia, com Beatriz Cruz. Os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova, são as notícias ao meio-dia, é um gosto estar de volta à antena da Boa Nova, vamos então conhecer os destaques a esta hora. Condenado a 7 anos e meio de prisão por 600 crimes de abuso sexual, um homem, estes crimes que aconteceram em Oliveira do Hospital. O município de Oliveira do Hospital esclarece números sobre a pandemia no concelho. Ceia registra 160 casos ativos. O Distrito da Guarda com mais 479 recuperados. Região de Viseu registra um aumento de casos, Tondela com 145 casos ativos, Carregal do Sal com 14 e Mangualde soma 141. Nelas cria estrutura de retaguarda com 50 camas. Pico de mortes deve acontecer na segunda semana de dezembro. Tudo isto num dia depois de Marta Temido avançar que a vacina deverá chegar em janeiro em Portugal. A Ordem dos Médicos avança com ideias-chave para conviver com a Covid-19. Ficamos também com a recomendação da Saúde Pública de Oliveira do Hospital no que respeita a esta pandemia e a temperatura pode mesmo chegar aos 25 graus. Estamos com um outono quente. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Um homem de 49 anos foi condenado no passado dia 27 de novembro por 600 crimes de abuso sexual de crianças a uma pena de prisão efetiva de 7 anos e meio em cúmulo jurídico. Os crimes ocorreram entre 2015 e 2019 em Oliveira do Hospital. Se as penas parcelares por cada crime fossem somadas, o arguido seria condenado a 903 anos e 3 meses de cadeia. As vítimas eram 3 enteadas e o enteado do arguido e uma sobrinha da mulher deste, com idades entre os 12 e os 20 anos. Também a mulher, mãe dos menores, que sofria de violência doméstica, era arguida no processo por crimes de coação, dos quais foi absolvida. O tribunal deu como provado o essencial da acusação, com exceção dos crimes de coação sexual, e condenou o homem por violência doméstica e crimes sexuais praticados de forma continuada. Segundo a acusação, sempre que praticava um abuso, o homem deixava uma nota de 10 euros na mesinha de cabeceira de cada uma das vítimas para comprar o silêncio das menores. Devido a algumas interpretações erradas nas redes sociais sobre o número de casos ativos de Covid-19 no concelho de Oliveira do Hospital e que diverge dos que são divulgados na página de Facebook do município, a autarquia presidida por José Carlos Alexandrino informa que, de acordo com o último ponto de situação de 17 de novembro, o município oliveirense contava com 27 casos ativos, 64 recuperados e 3 óbitos. Em jeito de esclarecimento, o município avança que no último relatório da situação da Direção-Geral da Saúde, com a distribuição geográfica dos casos confirmados, que foi publicado no dia 16, divulgado por diversos órgãos de comunicação social, o município de Oliveira do Hospital aparece com uma incidência cumulativa a 14 dias de 145 casos, facto que deu origem a interpretações que não correspondem à realidade. Segundo a autarquia, as incidências cumulativas são expressas em números de casos por 100 mil habitantes e os dados divulgados pela DGS correspondem ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise quinzenal da lista dos concelhos com risco elevado e a população residente estimada por concelho a 31 de dezembro de 2019 pelo Instituto Nacional de Estatística.
O município de Oliveira do Hospital conclui que não tem nem nunca teve 145 casos de Covid-19, sublinhando-se novamente que esse número diz respeito à chamada incidência cumulativa. Esclarece ainda para que se entrar na lista dos concelhos com risco elevado face à metodologia definida pelo Governo, é necessário uma taxa de notificação acumulada de 14 dias superior ou igual a 240 casos por 100 mil habitantes. Refira-se que, tal como recomendado pela Administração Regional de Saúde do Centro, em reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil Distrital, os dados concelhios relativos à Covid-19 no distrito de Coimbra passarão a ser fornecidos às autarquias 2 vezes por semana, às terças e sextas-feiras. Por isso, os pontos de situação do município oliveirense sobre a evolução da Covid-19 no concelho passam a ser efetuados na página do Facebook da autarquia e noutros canais de comunicação às terças e sextas-feiras. E a esta altura olhamos para a região. O Concelho de Ceia registra a esta altura 160 casos ativos por Covid-19. O Distrito da Guarda soma mais 479 recuperados e 294 novos casos. O relatório da Unidade Local de Saúde da Guarda, referente ao período de 13 a 18 de novembro, revela uma descida do número de novos casos em comparação com o relatório anterior. O Concelho de Ceia registra 272 casos acumulados desde o início da pandemia, mais 34 do que no relatório anterior, dos quais 160 estão ativos. O Distrito da Guarda conta agora com 1.092 casos acumulados, menos 490 do que na semana passada. Em 5 dias registaram-se 294 novos casos em todo o distrito, 95 na Guarda, 34 em Ceia, 59 no Sabugal, 38 em Celurico da Beira, 29 em Manteigas, 14 em Figueira de Castelo de Rodrigo, 12 em Fornos de Algodes, 10 em Trancoso, 7 em Gouveia, 6 em Vila Nova de Foscoa, 3 na Meda e 1 no Concelho de Almeida. A lamentar mais 11 óbitos, 5 registaram-se na Guarda, 2 no Concelho de Ceia, 1 em Celurico da Beira, 1 em Manteigas, 1 no Sabugal e 1 em Trancoso. São contabilizados 54 mortos desde o início da pandemia em todo o distrito. O LS da Guarda conta com 60 internados, são mais 7, sendo que destes 6 estão nos cuidados intensivos. E a região de Viseu teve pelo menos mais 91 infectados por Covid-19 nas últimas horas. A capital do distrito teve o maior número de casos registados, são mais 50 em comparação com os dados anteriores. Viseu tem nesta altura 386 casos ativos e já ultrapassou o número dos 1.000 acumulados desde o início da pandemia. Dos 87 internados Covid no Hospital de São Teotónio, onde será aberta nos próximos dias uma 4ª enfermaria, 8 estão nos cuidados intensivos. Viseu teve ainda mais 2 vítimas mortais, somando 11 no total. Ainda na capital da região, há um novo surto na Santa Casa da Misericórdia, mais concretamente no lar de São Caetano, onde há pelo menos 3 funcionárias infectadas. Ainda na tarde de ontem foram conhecidos mais 12 casos e uma vítima mortal em Mangualde, que conta com 141 casos ativos, mais 8 em Lamego, que conta com 72 ativos, mais 7 em Tondela, 145 ativos e mais 6 em Carregal do Sol, que tem a esta altura 14 casos ativos. Ainda em Mangualde, a escola primária de Xãs Tavares encerrou devido ao facto de uma aluna ter testado positivo, um contágio que surgiu em meio familiar. Há ainda uma outra criança da mesma escola que guarda resultado do teste. Cerca de 35 alunos estão em casa por precaução. As instalações da escola já foram desinfetadas. Nesta altura, a região de Viseu tem 4.357 infectados acumulados desde o início da pandemia, assim como 88 mortos e 2.381 recuperados. A
Câmara Municipal de Nelas vai instalar uma nova estrutura de retaguarda Covid-19 no concelho com 50 camas. O projeto foi iniciado através da assinatura de um protocolo com a Associação Recreativa e Cultural de Santo António para a cedência das instalações desta instituição no Largo da Feira. O objetivo passa por instalar ali uma estrutura de apoio à proteção civil, podendo ser acionada em caso de emergência para acolher pessoas em isolamento profilático e doentes Covid e servir de alojamento de emergência de caráter preventivo. Segundo a Câmara de Nelas, a instalação da estrutura de retaguarda na Associação de Santo António foi validada pelas autoridades de saúde. Nesta altura, o Concelho de Nelas, que tem 65 casos ativos, de acordo com os últimos dados da Câmara. O especialista Manuel Carmo Gomes afirmou esta quinta-feira na reunião no Infarmed sobre a evolução da Covid-19 em Portugal que o pico de óbitos por Covid-19 no país se alcance na segunda semana de dezembro, com 95 a 100 mortes por dia. Disse que a onda, quando se eleva e depois se começa a deslocar, adquire inércia, começa a deslocar-se de uma maneira que nós percebemos que há um certo número de casos que já não vamos conseguir evitar. Assim disse o especialista, explicando a razão de existir uma certa previsibilidade na transmissão da doença. Manuel Carmo Gomes, que apresentou alguns exemplos de outros países para percebermos o perigo em que estamos, mesmo que atinjamos o pico da transmissão da doença no país, referindo-se ao caso da Irlanda, que quando estava a verificar valores superiores aos da primeira onda, tomou medidas muito enérgicas entre 19 de outubro e 9 de novembro. A Ministra da Saúde, Marta Temido, disse ontem que há a possibilidade de uma das primeiras vacinas estar calendarizada para chegar em janeiro. Em dezembro serão conhecidos os grupos prioritários a serem vacinados contra a Covid-19. Na conferência de imprensa de divulgação do mais recente boletim relativo à pandemia, a governante referiu que o processo está a ser desenvolvido pela Comissão Europeia com o objetivo de conseguir que os cidadãos tenham acesso a vacinas seguras e eficazes em tempo igual para todos e a preços confortáveis. A ideia é conseguir uma administração rápida da vacina assim que esteja disponível. O planeamento vai desde decidir quem deve ser vacinado, onde devem ser armazenadas as doses, quem serão os profissionais de saúde encarregues deste trabalho ou como devem ser distribuídas as vacinas. De acordo com os calendários de distribuição que existem neste momento, há a possibilidade de uma das primeiras vacinas estar calendarizada para chegar em janeiro. É relativamente a isso que me referi hoje de manhã, dizendo que o que queremos que aconteça é que o país esteja preparado para assegurar o armazenamento, a distribuição e a administração segura em termos de circuitos, segura em termos de transporte, segura em termos dos profissionais que são alocados à administração de vacinas, segura em termos dos registros informáticos que são feitos, segura em termos das reações adversas que eventualmente surjam, que são também anotadas, e que o país tem de estar preparado para fazer esta distribuição. E é isso aquilo que nos compete. Uma vez mais, a questão da aquisição das vacinas é um processo que a Comissão está a garantir para todos os Estados-membros. A cada país cabe-lhe definir os grupos prioritários para a vacinação. E recordo que os países que já os definiram formalmente, Portugal também o irá fazer a muito curto prazo, embora os trabalhos estejam a decorrer ainda em sede técnica, mas, repetia eu, os grupos-alvo têm de ser definidos por cada país.
Em conferência de imprensa, Marta Temido voltou a apelar à população para que cumpra as regras da DGS, destacando também a importância do arejamento dos espaços. Segundo a governante, a segunda vaga da doença vai manter-se elevada nas próximas 2 a 3 semanas, constituindo um fator de grave preocupação. De referir que desde o início da pandemia, Portugal já registrou 3.632 mortes e mais de 236 mil casos de infecção por Covid-19. A Ordem dos Médicos publicou ontem um manual intitulado Viver em Tempo de Covid-19 e partilhou nas redes sociais 8 ideias-chave para conviver com o novo coronavírus. Se tem questões sobre a Covid, a Ordem dos Médicos responde às principais. No Facebook, a Ordem deixou as ideias-chave. Informe-se sobre a Covid-19 usando fontes fidedignas. Mantenha-se fisicamente ativo. Certifique-se que tem antipiréticos, medicamentos para a febre, lenços de papel e termómetro em casa. Se faz medicação crónica, certifique-se que tem a quantidade suficiente. Considere fazer encomendas por via eletrónica e telefónica. Ative a sua rede social, contacte familiares, amigos, vizinhos e planeie antecipadamente o que vai fazer caso fique em isolamento. Acompanhe e siga as instruções mais recentes da DGS. Continue a praticar medidas de higiene gerais. Seja então um agente de saúde pública. E ficamos agora mesmo com a recomendação da Saúde Pública de Oliveira do Hospital. Ficamos atentos então a estes conselhos por Dr. Paulo dos Santos Luís. Estamos neste momento a atravessar um período particularmente decisivo na tentativa de controlar a transmissão do vírus na nossa região. À medida que mais concelhos ficam com maior número de casos e são colocados na lista dos concelhos com medidas mais restritivas, vários serviços são fechados devido ao recolher obrigatório imposto. Isto tem impacto nas empresas e nos empregos de toda a região. Por todos os motivos de saúde, mas também por motivos de sobrevivência de negócios e pessoas, é essencial que compremos as recomendações preventivas de transmissão do vírus. E quando falamos de recomendações, não falamos de cumprimento de horários, regulamentos somente, mas acima de tudo de comportamentos que temos no nosso dia-a-dia. O uso correto das máscaras, sem serem abaixo do nariz ou no queixo. A sua troca regular e evitarmos contactos não essenciais é fundamental. Pensarmos que os nossos familiares e amigos não têm o vírus porque estão sem sintomas é um erro que nos tem trazido até à situação presente, pois a maioria dos casos transmite-se dentro do nosso círculo social e familiar. Temos tido conhecimento de pessoas que, sendo contactos de risco de casos confirmados e até aguardando teste, continuam a receber em casa filhos que estão a estudar fora ou outros familiares que vêm de visita. Isto não pode acontecer de modo algum. O nosso comportamento nos próximos tempos será decisivo para controlarmos a transmissão do vírus sem que as nossas vidas venham ainda a ser mais afetadas pelo mesmo. Ficamos então com alguns conselhos da Unidade de Saúde Pública de Oliveira do Hospital. E para esta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo e uma pequena subida da temperatura máxima no litoral. Além disso, os meteorologistas sublinham a possibilidade de neblina no nevoeiro matinal no interior norte e centro. A previsão aponta para um dia de outono que em algumas regiões poderá parecer de verão. Leiria, Santarém e Setúbal devem atingir esta quinta-feira uma máxima de 25 graus. Braga, Lisboa, Faro, Beja e Évora contarão com uma máxima de 25. Os termómetros no Porto, Aveiro e Coimbra devem atingir os 23. Para o dia seguinte, sexta-feira, o Instituto prevê uma descida da temperatura, em especial da máxima. Hoje, no concelho de Oliveira do Hospital, também a sentir-se este outono quente. As temperaturas variam entre os 10 graus de mínima e os 21 de máxima. Meio-dia 19 minutos, ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias em radioboanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. Obrigada pela sua preferência, é tão bom estar de volta à Boa Nova. Obrigada pela sua companhia. Um resto de uma boa tarde. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz.